Meus queridos, eu queria convidá-los para que abrissem as vossas Bíblias. No segundo salmo da Bíblia. Todos vocês sabem que o livro dos Salmos é um livro dos cânticos. E o salmista, no Salmo de número 2, no versículo de número 8, ele escreveu o seguinte: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Amém. Queridos, quero inicialmente felicitar ao pastor José Amaro, aos nossos companheiros, cooperadores do setor de Osasco, e expressar aqui a nossa gratidão pelo envolvimento de todos vocês, aqueles que estão trabalhando aí na ponta de todo o trabalho maior, não é? É uma equipe, o Ivanildo e outros mais, vocês aqui estão todos envolvidos no trabalho, e o nosso reconhecimento a vocês. E saibam que tudo que estamos fazendo relacionado ao reino de Deus, a Bíblia diz que nós não perderemos o nosso galardão. Um dia eu e você estaremos ante o tribunal de Cristo. Mas não é para sermos julgados. São Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo, que nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se não há condenação, também não há julgamento. Glória a Deus. Nós já fomos perdoados e reconciliados por Jesus, mas estaremos ali para receber o nosso prêmio pelo trabalho que realizamos aqui na terra. Então, compensa se esforçar. Há poucos instantes, o pastor Zé Amaro sussurrou aqui no meu ouvido e disse: pastor, vamos fazer missão mais sério, não é isso que ele falou? Meus irmãos, a Assembleia de Deus em São Paulo, nosso Ministério do Belém, irmãos, Deus tem nos abençoado. Vocês sabem, acompanhe o nosso trabalho, mesmo porque pastor Zé Amaro, que foi nosso tesoureiro durante 32 anos, e ele sabe o quanto o Belém investe na obra missionária. Meus queridos, é que nós não fazemos propaganda. Eu estive no mês de abril, aliás, estivemos, não é? De abril não, rapaz, foi no mês de outubro. Estivemos, irmãos, nós fomos visitar as 7 igrejas da Ásia. Então, nós fomos o país que você foi, que viajou, o país que nós somos. Pois bem, na Turquia, meus queridos irmãos, eu tinha assim, uma impressão, eu não conhecia aquela parte da Ásia. E eu tive a impressão que Turquia seria mais ou menos como Paraguai. Não diminuindo o Paraguai, mas, amados, foi uma surpresa muito agradável. A Turquia é um país bonito, 86 milhões de habitantes, e cidades grandes. Istambul é maior que São Paulo, tem 16 milhões de habitantes. E ali, irmãos, existem fatos históricos que estão registrados na Bíblia, e nós tivemos o prazer, a alegria de visitar as 7 igrejas da Ásia, aquelas 7 lá do livro do Apocalipse. Mas, na verdade, nós íamos, era para a Itália, para Torino, aonde tínhamos uma escola bíblica para realizar. E qual não foi a minha alegria? Estar ali com os irmãos em Torino, irmãos, com um auditório na Europa. Tínhamos lá mais ou menos entre os 450 e 500 irmãos reunidos. E isto, meus queridos irmãos, é uma grande vitória. E a minha maior alegria é ver aqui os nossos obreiros que estão lá. E quem eram eles? Irmãos, nenhum teólogo está lá ganhando almas para Jesus.
nenhum, irmãos, da alta cátedra ministerial evangélica, irmãos, lá está. Mas foi gente como vocês, gente humilde como vocês. Aleluia. E qual não foi o meu prazer? É ver aqueles irmãos que estavam conosco, assentados lá no Belém, e aqueles meninos estão fazendo um trabalho de gigante. Eu fiquei maravilhado porque como Deus abençoou, aqueles meninos assimilaram o idioma daqueles países. Olha, eles falam fluentemente o italiano, fluentemente o inglês, olha que coisa linda, o francês. E eu fiquei maravilhado pela obra que os nossos irmãos estão fazendo ali. É que nós não fazemos propaganda, mas, meus irmãos, a nossa igreja dos Estados Unidos, nosso ministério, a convenção geral, por assim dizer, americana, ela, irmãos, agrega, irmãos, nações ali representadas com seus idiomas. Então, nós temos ali, meus queridos irmãos, uma secretaria representada e presidida por um brasileiro para todos que falam ali língua portuguesa. Nosso ministério, irmãos, o Joel está ali como presidente já há muitos anos, e para que vocês tenham ideia, nós já temos 93 igrejas estabelecidas para a glória do nome do Senhor. Isto, meus queridos irmãos, é uma grande bênção. Glória a Jesus. Deus tem abençoado o nosso trabalho. Nós vamos ter aqui amanhã, possivelmente, missionário Satírio vai estar aqui conosco. Como Deus tem abençoado o Satírio, quem conheceu como nós, Satírio, vendendo pão lá em Tupã, irmãos. Hoje Satírio é um dos renomados servos de Deus conhecidos no mundo inteiro como um grande ganhador de almas. Aleluia. Esta é a obra maravilhosa do Evangelho. Glória a Jesus. Queridos, deixe-me. Jesus Cristo, o nosso exemplo. Aleluia. Ele, o Senhor, trouxe da parte do Pai, na linguagem de hoje, Jesus trouxe um programa para realizar aqui na terra. Mas ele sabia que o tempo que ele teria para realizar todo o plano do Pai aqui na terra era muito exíguo. Foram 3 anos e alguns meses. Pois bem, e por isto ele trabalhava. Ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Meus queridos irmãos, isto foi o nosso querido Jesus, foi o exemplo que ele deixou para todos nós. Agora, amados, é bem verdade que nós brasileiros, que somos fruto da obra missionária, todos nós vimos aqui aqueles 2 jovens que representaram aqui os irmãos Gunaving e Daniel Berg, amados, pois bem, nós somos frutos da obra missionária. E assim como Jesus mandou 2 homens, na época, em 1910, irmãos, já existia evangelho no Brasil? Claro que existia. Só que eles trouxeram, amados, um evangelho pegando fogo. Eles tinham um coração, irmãos, ardente, com o poder de Deus. Eles vieram pingando azeite lá da Escandinávia, passaram pelos Estados Unidos e foram enviados aqui para o Brasil. E, amados, eles traziam uma certeza de que estavam na direção de Deus, fazendo aquilo que Deus mandou. Meus amados, é uma das coisas que eu tenho muito cuidado quando nós estamos preparando missionários e enviando para outras nações. Porque, queridos, estar no Brasil, no seio da igreja, junto à família, não é tão difícil, porque qualquer problema, alguém nos socorre. Mas lá na obra missionária, não, senhor. É você e Deus. É você e Jesus Cristo, Senhor. Aleluia.
E estes homens que deixam, eles são igual a nós, eles têm coração, eles têm amor pela família, têm amor pela igreja. Amados, eu como pai que tenho 2 filhos, um foi missionário, o Paulo ficou lá 9 anos, e o Joel, que ele está lá já há 25 anos, irmãos, eu sei o quanto eles passam, o que eles sofrem, porque eles têm sentimento também pela família. O ano passado, amados, eu estava com o Joel, ele me pediu, quase que com lágrimas, pai, mamãe morreu, o senhor está com os 5 filhos lá, vocês estão se acalentando o coração do outro, eu estou sozinho aqui, venha passar o ano novo aqui comigo e minha família. Irmãos, aquilo me comoveu, eu falei, filho, eu venho. E eu fui, irmãos, para estar com ele ali. Mas que coisa linda, trabalhar a obra que eles fazem junto àqueles irmãos que vão daqui. Porque nós não podemos generalizar, mas uma grande parte dos brasileiros que vão para a América é gente com a vida desmantelada. Teve problema com a família, deixou a família, foi embora para lá, era comerciante e faliu, olha, praticou troço, olha, fugindo da justiça e vai para outra nação. Irmãos, e chega lá, precisa que alguém com habilidade. O que estamos fazendo aqui, irmãos, esse início de trabalho missionário, amados, não tem outra finalidade senão, em primeiro lugar, irmãos, agradecer à igreja que sustenta, que mantém, mas preparar novos missionários para que eles sejam enviados lá, habilitá-los para o trabalho. Meus queridos irmãos, não é fácil, eu sei, o quanto é difícil em determinados países ganhar uma alma para Jesus, enquanto aqui nós batizamos 2.000, 1.800, 2.000, 2.300 irmãos a cada 2 meses, lá nos Estados Unidos, eles batizam 25, 30, e olha, para eles é uma grande vitória. Não é fácil. Por isso, queridos, é que nós aqui, pastor Zé Amaro falou, nós estamos dispostos, amados, a intensificar o trabalho missionário. Queridos, agora não se preocupe, se você tem uma chamada de Deus do seu coração, se você sente vocação para esse trabalho, por favor, meu irmão, dedique-se, busque a Deus em oração, porque o Deus da igreja sabe onde você está. O Deus da Assembleia de Deus conhece o seu coração. Ele vai com certeza nos revelar, e você amanhã estará conosco, e depois lá na obra missionária, ganhando almas para o Senhor. Meus queridos, a Bíblia nos conta, amados, um exemplo tão bonito, mas tão simples. Vocês lembram-se quando Israel, em um dos períodos de desobediência de Israel, o Senhor Deus entregou aquele povo na mão dos midianitas, e eles ficaram escravizados dos midianitas, irmãos, por alguns anos, e nos diz o texto sagrado, que aquele povo começou a orar. Começou a orar. Mas, queridos, há uma coisa interessante. A igreja, cada um de nós, irmãos, precisamos orar. Jesus diz, olhai, vigiai e orai. Queridos, mas precisa que haja ação da nossa parte. Oramos, mas precisamos fazer alguma coisa para o céu. Lá nos dias da desobediência do povo hebreu, que os midianitas estavam escravizando aquela gente, irmãos, tinha lá um jovem por nome Gideão, todos nós conhecemos a sua história. Quem era Gideão? Deus queria levantar um líder para tirar aquele povo da escravidão dos midianitas. É possível que lá houvesse, irmãos, quantos sacerdotes, levitas, quantos religiosos, meus irmãos, mas Deus, o Senhor, que não olha para o exterior, mas que olha lá para o homem do lado de dentro, Ele olha lá para o seu coração, para o meu coração. Senhor Deus viu, irmãos, aquele jovem, ele estava sofrendo,
Ele fazia parte das mesmas consequências que todo o povo sofria. Porém, amados, ele estava procurando fazer alguma coisa. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, é uva. Porém, ele estava lá. Mas Gideão não sabia que é muito próximo, tinha lá um pé de carvalho. Debaixo daquela árvore estava o anjo do Senhor, olhando para Gideão. Aleluia. Meu irmão, o anjo do Senhor está te olhando. Os olhos do Senhor lhe acompanham, minha querida irmã. Aleluia. Aleluia. O anjo do Senhor vem para o Gideão e diz: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Aleluia. Amados, pense, se Gideão fosse um jovem vaidoso, agora sou eu o bom, né? O Senhor diz que sou eu, né? Gideão simplesmente, ele tirou lá da sua alma todo aquele sentimento que ele tinha pelo seu povo. Amados, missão precisa que esse sentimento brote da nossa alma, de amor, de compaixão pelos perdidos. Eu costumo dizer, irmãos, que a missão se faz com olhos molhados, joelhos dobrados e coração quebrantado. Escute, Gideão tirou lá do coração, disse: o Senhor disse que eu tenho algum valor, mas como? A situação dos meus irmãos, veja que situação que está o nosso povo sofrendo. O Senhor disse: Gideão, eu escolhi você para ser líder desta nação, deste povo, e libertá-los da escravidão dos midianitas. Imagine vocês, irmãos, é que a Bíblia é muito sucinta, queridos, mas Gideão, mesmo assim, o anjo falando com ele e ele falando com o anjo. Aí ele disse: bem, está certo, mas por via das dúvidas, o Senhor não te zanga com Gideão? Deixa eu fazer uma prova se o Senhor na verdade me chamou. Meu irmão, Deus que ele chama, Deus que ele vocaciona para a obra missionária, irmãos, ele não se engana e nem engana você. Ele lhe revela minuciosamente. Aleluia. Está escrito que o Senhor nada fará sem que revele aos seus santos profetas. Deus revela. Ore a Deus, peça um sinal, peça a Deus que ele mostre. Ele não vai ficar zangado com você, mas ele conhece a nossa Constituição, e ele então vai te abençoar e te revelar. Gideão disse: olha, se eu vou pegar aqui um capuchozinho de algodão, eu vou colocar lá na eira, eu vou pedir para o Senhor, amanhã pela manhã, quando amanhecer o dia, eu quero chegar lá, eu queria que o Senhor, como um sinal, tivesse no algodãozinho muita água e em volta tudo seco. Que prova, era simples. Imagine no dia seguinte, chega lá o Gideão, quando ele pega o capucho de algodão que estava pingando água, ele espremeu. Aleluia. Aí, Senhor, mas não te zanga com o Gideão. O Gideão é homem. Eu preciso que o Senhor confirme isso que o Senhor está me mostrando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar outro capuchozinho de algodão lá no mesmo lugar. Amanhã, que acontece o contrário, que o capuchozinho esteja seco e em volta tudo molhado. Irmãos, Deus não se aborrece com as nossas fraquezas. Ele sabe o quanto nós precisamos dele. Aleluia. Aleluia. Algumas vezes Deus precisa provar o homem para que o homem tenha plena convicção de que Deus o chamou. Quando você lê a biografia de Elias na Bíblia, ou vocês pensam que Elias foi de graça lá para ficar na beira daquele córrego, sendo sustentado pelo urubu? Deus queria que Elias aprendesse, irmãos, a confiar inteiramente no Senhor. Meus irmãos, quem prega o Evangelho precisa confiar naquilo que ele prega, no Deus que ele anuncia, na palavra que nós pregamos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.
Deus queria que o Elias, irmãos, aprendesse a depender 100% de Deus. Irmãos, quem vai para a obra missionária, hoje, queridos, vejam, eu estive na Suécia por mais de uma vez, pregando na igreja que enviou os missionários para o Brasil. Aqueles que enviaram, eles sustentaram. Lá eles têm até um pequeno museuzinho, com tudo que é do Brasil, do tempo do irmão Gunavinho. E, meus queridos irmãos, aquela igreja mandava o pão. Hoje, você tem uma igreja, o Belém, tem um setor com companheiros que se organizam, você recebe, tem o seu pão certo. Os nossos pais, irmãos, não tinham não. Tinham não, senhores. Quantas vezes, conversando com o pastor Cícero, ele dizia para mim, Zé Wellington, quantas vezes eu passava o dia todo evangelizando e não tinha dinheiro e nem tinha o que comer. À noite eu dobrava o lençol e colocava no estômago, porque eu não tinha nada e o estômago estava vazio. Assim, meus irmãos, foi a igreja do Belém edificada. Hoje, pela grande bondade do Senhor. Eles não tinham, irmãos, casa para morar, não tinham tempo para congregar. Na proporção que o trabalho foi crescendo, aí Deus foi dando. Mas, queridos, eu ainda sou do tempo, aquele jovem que falou aqui um pouquinho sobre missão, irmãos, ele falou de perseguição, eu sou testemunha viva. Eu participei de cultos ao ar livre que não terminamos debaixo de pedradas, lá no Ceará, lá em Fortaleza. Pois bem, eram pedradas que jogavam ovos, batata, bago de laranja. Pois bem, mas meus queridos, São Paulo disse assim, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Meus irmãos, aonde nas cidades que houveram as maiores perseguições, hoje nós temos as maiores igrejas edificadas no Senhor Jesus. Aleluia. Meu irmão veio aqui, um deles citou o Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. Aleluia. Queridos, nenhum missionário que foi na direção de Deus para fazer a obra do Senhor, irmãos, voltou decepcionado e derrotado. Absolutamente não. Não, senhores. Deus tem responsabilidade e abençoa. Quando Gideão, irmãos, faz a segunda prova, aí Deus deu a terceira prova de graça para ele. Gideão, vai lá no meio dos inimigos, eles estão lá, vai lá, eu tenho alguma coisa para você ouvir lá. Ele foi lá pela noite, tinham 2 soldados, um contando para o outro, um contava um sonho, a história de um pão que ele dizia, aí o outro olhou e disse, olha, sabe o que é isso aí? É Gideão, Gideão vai vencer a gente, isso aqui, você vai ver. Gideão voltou e disse, agora eu sei que o Senhor está comigo. Mas, irmãos, Gideão não cruzou os braços. Como um verdadeiro missionário, ele foi para uma missão. Gideão, então, fez aquilo que ele entendia que podia fazer, aquilo que estava dentro da sua possibilidade. O que foi? Preparar os soldados para a guerra. Queridos, conferência missionária, irmãos, deve ter esse objetivo, preparar novos obreiros para enviarmos a obra do Senhor. Meus irmãos, eu não sei, você que esteve lá conosco, irmão na Turquia, você ouviu falar em evangelho lá? Eu não ouvi. Deve ter alguma igreja evangélica por lá, porque lá é democrático, dizem que é uma política, uma democracia, que é muito controlado. Pois é. Mas, queridos, há um grande desafio do mundo atual. Aí está o mundo muçulmano.
E precisa graça de Deus, unção de Deus, direção de Deus e coragem de Deus. Eu faço parte do Comitê Mundial das Assembleias de Deus. Nós somos um pequeno grupo de 10 pastores do mundo inteiro. Nosso companheiro, que representava, irmãos, a igreja que está lá, sofrendo lá no Oriente. Aquele irmão foi morto pelos inimigos da obra de Deus. Veio o substituto dele, no dia que o substituto participou conosco da primeira reunião, irmãos, aquilo me encheu os olhos de água. Ele disse: irmãos, eu estou aqui substituindo o pastor fulano de tal, ele foi morto, o governo mandou matá-lo, assim, contou a história, e disse: agora eu estou aqui, e se for o preço mesmo, eu estou disposto a dar minha vida pela obra do Senhor Jesus. Irmãos, isto é missão, aleluia. Isto é missão. Aleluia. Jesus disse: quem perder a sua vida por amor de mim. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, na obra de Deus, quando você investe, você não perde. Você está investido no céu. Glória a Jesus. Dia você vai receber a recompensa da parte do Senhor. O Gideão preparou, irmãos, o que ele pôde. Ele chega para o Senhor e diz: ó, Senhor, está aqui o exército, 32 mil. Amém. Você fez o que você sabia, o que você podia. Agora você vai fazer um discurso, fala para essa gente: os medrosos voltam para casa. Gideão deve ter dito: mas aqui está a fina flor, aqui está os mais habilidosos, a gente que se dispôs para lutar. Essa gente, todo mundo aqui é valente. Faça o meu discursozinho aí. Gideão, então, quando falou sobre aqueles que estavam com medo, que podiam voltar, voltaram 22 mil. Mas ficaram 10 mil. Daquele tempo, vocês conhecem essa história, sobraram 300. Mas aqui está, irmãos. Aqueles 300 foram escolhidos e aprovados por Deus. Mas eles não podiam ir para a guerra, irmãos, com a mão abandando. Eles tinham que estar armados para lutar. Quando você leu a carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 6, do verso 10 a seguir, quando Paulo fala das armaduras de Deus, irmãos, aquilo não é história de carochinha, não. Nós estamos numa luta contra o pecado. Nós estamos numa luta ferrenha contra o reino das trevas. Meu irmão, Satanás procura a destruir a mim e a você. Ele procura atirar aquilo que Deus de bom colocou no nosso coração. Mas aí Paulo disse: olha, meu irmão, toma todas as armaduras de Deus. Aleluia. Gideão vai, pega aqueles soldados, entrega para cada um uma buzina, um vaso de barro e uma tocha acesa. Mas o que é isso? Aleluia. Meus irmãos, lá no Velho Testamento, a buzina tinha um valor tremendo. Porque o exército era orientado a, irmãos, receber ordens através do som das buzinas. Acho que o exército hoje não faz isso, né? Tem um toque para rancho, para recolher e tal. Pois é. Gideão, então, colocou buzina na mão daquela gente. Vai chegar o momento que vocês irão fazer barulho. Vai chegar o momento que vocês vão tocar. Elas serão úteis nas mãos de vocês. Aprendam a tocar. Eu estava numa reunião, se não me falha a memória, irmãos, na Coreia. Em uma das nossas reuniões, e um dos companheiros, não sei onde é que ele arranjou, Jufá, como é o nome daquele? Hein? Chofá. Chofá é um chifre que ele sopra e dá um som. E ele estava com aquele troço na mão e soprando e não saía nada. E passou um para o outro. Aí eu olhei assim: vai me dar esse negócio aqui. Irmão, eu não sou músico, mas boca
para soprar, eu aprendi. Coloquei os lábios ali, rapaz, quando eu soprei, o negócio fez um barulho. Mas foi uma festa no meio daquela gente. Eu estou pensando aqui, irmãos, pensa direitinho, meia-noite, todo mundo dormindo, 100 soldados aqui, 100 soldados aqui, 100 soldados ali, irmãos espalhados, grupo de 100, meia-noite, silêncio profundo. Aí o Gideão vai e disse: agora chegou o momento, toca a buzina, pessoal. Aleluia. Meus queridos, há um momento certo quando Deus vai lhe enviar. E você vai, com esse instrumento maravilhoso de Deus que é a sua palavra, você vai tocar instrumento para que ouçam o poder do Evangelho. Paulo disse: o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Mas há uma coisa, aprenda a tocar. Aprenda a tocar. Não pode ser som. Veja lá, livro de Números, capítulo 10, por ali assim, fala muito sobre o som das buzinas, das trombetas. Aprenda a tocar. Meu irmão, e aonde é? É aqui. É aqui no quartel-general. É aqui que você está aprendendo e com certeza vai se habilitar para usar a palavra de Deus. Aleluia. Mas, queridos, eu acredito que quando aquelas 300 buzinas tocaram, o barulho que fez, meia-noite, assombrou todo mundo. Imagine quando aquele povo acordou assombrado, aí eles ouviram mais um outro barulho que foi: quebra o pote, quebra o vaso de barro. Quando aqueles 300 vasos foram quebrados, irmão, outro barulho ensurdecedor. E quando aquele povo quis reagir, agora levanta a tocha, mostra fogo para essa gente. Você é crente pentecostal, batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Você não pode ser um crente desanimado, não, meu irmão. Obreiro de Deus tem que andar cheio do poder de Deus. Aleluia! Jesus disse: você é luz, vós sois a luz do mundo. Aleluia! E a luz só ilumina essa se tiver energia, e as outras se tiver fogo. Aleluia. Que coisa linda, irmãos. Quando mostrou a tocha, irmãos, a vitória estava ganha. Escute-me, o Senhor disse: pede-me, e eu te darei as nações por herança. Oh, aleluia. Ah, irmãos, vocês não sabem o valor de um missionário que tem amor, paixão pelas almas. Eu estive nas Filipinas e lá tem uma ilha, se não me falha o nome, é Manauaua. E lá tinha, não sei se não está lá, o mocinho missionário enviado pela igreja do Recife. Eu estava no Recife, como eu ia às Filipinas, e lá o pastor, Monsenhor, me faz um favor, leve esse dinheiro, por favor, entrega para aquele missionário. Eu levei um dinheiro para ele. Bem, eu cheguei nas Filipinas, participei do trabalho que tinha e fui lá nessa ilha. E encontrei com aquele irmãozinho, um jovem. Eu cheguei, cumprimentei meu filho, pastor, como é que você vai? Ele disse: pastor, eu estou aqui, olha, Deus está me abençoando. Eu disse: rapaz, o que é que você veio fazer aqui? Ele disse: vim ganhar almas para Jesus. E o que é que tu fazia lá no Recife? Eu era funcionário do Banco do Brasil. Pastor, Deus tinha me dado lá meu apartamento, o meu carrinho novo, trabalhava na agência do banco, um salário relativamente bom, mas Deus mandou largar tudo aquilo e vir para cá. E ele me fez uma promessa. Ele disse que eu chegava aqui, eu ia ganhar uns irmãos, eles iam me sustentar e que eles iam fazer uma casa para mim de 2 pisos. Digo: o quê, rapaz? E aconteceu, disse: pastor, se cumpriu literalmente. Tem aqui uns irmãos, eles plantam aqui horta, eu tenho legume e na minha água não falta.
Tem um grupo aqui de pescador, todo dia eu tenho peixe fresquinho na minha mesa. E a casa? Disse, a casa eles fizeram. Mas foi mesmo como é que é? É de palha, mas tem 2 pisos. Eu falei, e água? E é só cavar. Cavou aqui um buraquinho, tem água boa. Aleluia. Meus queridos irmãos, missão está no coração de Deus. Missão está no coração de Deus. Aleluia. Se Deus lhe chamou, meu irmão, confia no Senhor. Para que Gideão não tivesse qualquer dúvida, depois você vê a história, você vai ler Deus repetindo para Gideão várias vezes. Gideão, eu estou contigo. Eu estou contigo, eu estou contigo. Meu irmão, o Deus de Gideão, o Deus do Salmo 2 da Bíblia, é o seu Deus. A obra é dele, a salvação na pessoa de Jesus. O Espírito Santo é o mesmo, a obra é a mesma. Deixa Deus trabalhar na sua vida e lance a ganhar almas para o reino dos céus. Termino aqui. Quando você tiver um tempinho em casa, abra a tua harpa, canta o hino de número 16 da harpa cristã, para que você se desperte. Ali o poeta diz, posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Meu irmão, minha irmã, você tem saúde, faça agora. Faça agora. Eu visitava um irmão, ele está, coitadinho, teve derrame, está todo torto em cima da cama, e o irmão, eu queria trabalhar para Jesus. Digo, agora, tu está todo torto. Quando tu tinha saúde, tu não queria nada com Jesus. Agora que está todo torto agora. Faça agora, viu? Faça agora enquanto você tem saúde. Aleluia! Faça agora! Chega no céu com alguém te aguardando lá. Deus abençoe vocês.